Entre 2 e 4 anos de idade é que o ser humano se dá conta da existência do tempo, sabia? Até 2 anos, pelo menos, ele não se dá, o psicológico humano não se dá muito conta da hora que o dia começa, a hora que o dia termina. Mas aí depois dessa data, na vida, dessa idade, o ser humano começa a perceber o tempo. E no dado momento que nós percebemos o tempo, nós ficamos presos dentro dele. A gente fica refém disso aqui, ó, relógio. Hora de acordar, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, o dia que passou, o dia... Quem aqui já teve a sensação que o seu dia não foi suficiente para o que você precisava fazer nele? Termina o dia parecendo que você está devendo ainda, não deu para fazer. Quem no finalzinho da manhã, 12:10, estava achando que ainda era 10 horas da manhã, fala, já é meio-dia, tem que ser agora, tem que acontecer agora. E o tempo vai passando. E a gente fica preso nessa cápsula chamada tempo, essa realidade da vida. Tem uma música do Oficina G3, que eu gosto muito, e a primeira parte dela diz assim: o vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias, desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. É uma poesia muito interessante que nos traz uma realidade. O tempo está passando e nada do que a gente fizer vai mudar isso. Por isso nós precisamos saber lidar com ele de uma perspectiva soberana, superior, de uma perspectiva de Deus para conosco. Não apenas de uma perspectiva nossa para com Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a ter a capacidade de, em Deus, fazer os nossos dias maus se tornarem dias de esperança. Fazer as nossas maiores dores se tornarem elementos para o nosso crescimento e maturidade. E, de fato, nós não perderemos tempo, retrocedendo em conteúdo de vida, com relação aos acontecimentos que nos atropelam e que tomam o nosso tempo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que perspectiva contrária à nossa expectativa e à nossa perspectiva. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso nos ensina algo. Deus não está preso na nossa cápsula do tempo. Você concorda comigo? Ele não está preso. Um dia para Deus é um milênio. Então nós podemos até entender que o mundo pode ter sido criado em 7.000 anos. Não podemos entender isso? Foram 7 dias ou foram 7.000 anos? Porque um dia para Deus não é como 1000 anos? Então, essa perspectiva de Deus para nós nos mostra que com muito pouco, Deus pode fazer muito. Com muito pouco tempo, Deus pode fazer muita coisa. E não importa quanto tempo passou, em 1 minuto, Ele pode mudar tudo. Essa é a perspectiva de Deus. Uma vez eu estava almoçando no restaurante chinês, e o dono daquele restaurante, ele lia jornal chinês. E eu sempre ia ali naquele lugar, era um lugar bem econômico, tinha umas comidas muito interessantes.
E aí eu passava ali e aquele moço estava lendo. Mas eu olhava para aquele jornal, parecia rabisco. Eu não conseguia, não entrava na minha cabeça como alguém pode ler em chinês. Por quê? Fora da minha capacidade de raciocínio, sem saber nada do chinês. Essa é a minha e a sua percepção da eternidade de Deus, do tempo de Deus. Nós não sabemos nada sobre o tempo de Deus. Nós sabemos sobre o nosso, que nós aprendemos lá com 2 aninhos. Ele começa, ele termina, minutos, horas, manhã, tarde, noite. O vento toca o nosso rosto e nos lembra que o tempo vai com ele, nossos conceitos, virtudes, acertos, defeitos, não pode fazer nada. O tempo está passando, por mais que eu me esforce, hoje é dia 25, hoje é dia 26, amanhã é 27. Gente, nós já estamos em novembro praticamente. 2022, é ou não é? Parece que foi ontem que a gente estava virando de 99 para 2000, eu me lembro. Será que os computadores vão travar? Quem lembra disso? Vai dar o bug do milênio. Ontem. Hoje, já se passaram 22 anos. Então é isso que a gente sabe sobre o tempo. Mas a perspectiva de Deus é o jornal chinês. É totalmente diferente, mas existem alguns que conseguem ler. E é isso que nós vamos procurar entender através desta palavra. Paulo nos deixa claro um juízo de valores. Paulo nos deixa claro um juízo de valores, o apóstolo da Bíblia. Tudo que sofremos nessa vida é insignificante perto da glória que nos espera na eternidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós às coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Aqui tem uma chave. Aqui tem um segredo para mudar tudo dentro de nós e começar a nos colocar na perspectiva de Deus. Olhar para as coisas que não se veem. Como se olha para as coisas que não se veem? Superando as que se veem. Eu creio naquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu vejo me oprime, me faz sofrer, me amedronta, me tira a paz, consome o meu tempo, a minha energia, a minha concentração e as minhas forças. Não é assim quando a gente está com problema? A gente pensa nele o dia inteiro, a gente vai dormir, está pensando nele, a gente acorda, a gente sonha com ele. A gente acorda pensando nele. E aquilo vai consumindo, a gente fica concentrado nele, não consegue produzir, fica mal, fica depressivo, fica angustiado. Gasta toda a nossa energia em cima de algo que nós estamos vendo e aquilo nos consome, não é assim, gente? E isso é terrível, porque nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós conseguimos enxergar. Mas quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos e sabemos que aquele que nós não vemos, ele pode fazer o que o homem precisaria de 20 anos, ele pode fazer em 1 minuto, porque um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos para ele é como um dia. Vê como muda a perspectiva? Quando a gente pensa que a gente vai ter que fazer muito esforço, que a gente vai ter que se desgastar, que a gente vai ter que se oprimir, que a gente vai ter que carregar um peso, a gente coloca a nossa perspectiva, a nossa expectativa no tempo dele, segundo a visão dele, no mesmo tempo, mas segundo a visão dele, e tudo muda de lugar. Por isso Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Paulo não estava maluco, Paulo passava por dificuldades, mas ele chama as suas dificuldades de leve e momentâneas, porque as dificuldades que ele estava vivendo na perspectiva do tempo humano,
estavam produzindo nele e através dele um peso de glória, de fé, de robustez, de musculatura de fé, de musculatura espiritual, de crescimento em conteúdo, de crer no Deus que tudo pode, porque ele estava olhando para as coisas que não se veem. Não atentando nós nas coisas que são visíveis, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O conceito do eterno, como eu já disse, ele é incompreensível para nós, para nossa razão, mas ele pode ser acessado pela nossa fé. Precisamos expandir a nossa inteligência espiritual, colocando a nossa expectativa e perspectiva nos olhos de Deus, em como Deus vê. Ou seja, nós precisamos olhar para Deus e deixar com que aquilo que nós percebemos nele, pela fé, nos leve a olhar para o mundo e ver no mundo o que nós vimos no céu. Esse é literalmente o estabelecimento do reino de Deus na terra. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós olhamos para a vida de Jesus nos desafia. A vida de Jesus se deparava com a enfermidade, ele curava. A vida de Jesus se deparava com a necessidade, ele multiplicava. A vida de Jesus se deparava com a morte, ele mandava viver. Por quê? Jesus estava vendo o que está na eternidade em todo o tempo. Então ele trazia essa visão para as suas realidades do tempo da terra e mudava todas as realidades. E em 3 anos de ministério, Jesus revolucionou o planeta Terra. A história da humanidade é dividida em 2, antes e depois de Cristo. Mas Cristo viveu ministerialmente falando 3 anos. Como ele pôde revolucionar o pensamento humano a tal ponto eu acho que a pilha está acabando, desligou ali. Jesus vivia com a perspectiva do céu. Jesus enxergava as realidades soberanas. E cada palavra que Jesus falava produzia uma revolução no interior daqueles que lhe ouviam. Por isso os judeus disseram sobre ele: Mestre, o Senhor ensina como quem tem autoridade. As palavras de Jesus entram dentro da alma e transformam o nosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras de Jesus que trazem revolução, que trazem transformação, que são suficientes para nos fazer caminhar toda uma vida com a expectativa no céu. Isso nos faz entender que existem 2 formas de olhar para o tempo. E no grego, o termo tempo, ele tem 2 palavras para o expressar, que nos dão uma boa explicação didática sobre isso. É a palavra cronos e a palavra kairos. A palavra cronos significa cronologia. Hoje, amanhã, depois. É a forma de ver o tempo como o homem vê o tempo. A palavra kairos significa tempo revelado de Deus. Quando nós estamos vivendo naturalmente, nós estamos presos no cronos. Então,
se na nossa expectativa para alcançar algo, nós vamos ter que demorar 10 anos, é esses 10 anos que nós vamos ter que esperar, e isso talvez vai acontecer. Mas na revelação de Deus, nós entendemos o que disse Pedro, lá em 2 Pedro 3,8. Meus irmãos, não se esqueçam, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele pode tudo, isso é uma revelação. Era assim que Jesus caminhava, na revelação do Pai. Filipe chegou para Jesus e disse: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para Filipe, o seu discípulo: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você me pede, mostra-nos o Pai. Ele é a revelação do Pai, porque ele via, se relacionava, andava na expectativa, na perspectiva, passando pelas tribulações dessa vida, mas construindo um peso de glória eterno no céu, enxergando o que não é visível pelos olhos humanos, mas visível pelos olhos da fé, e podia transmitir toda a glória de Deus para todo aquele que nele tocasse. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, quando vê Jesus passando, ela tem o discernimento. Basta que eu toque na sua veste, para que eu seja curada. E Jesus ali no meio daquela multidão apertando, diz: alguém me tocou? E os discípulos: mestre, a multidão te aperta. E Jesus diz: eu digo que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Porque a mulher do fluxo de sangue, que já vivia há 12 anos com aquela enfermidade incurável, e havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos, ela teve o insight, ela teve a percepção, ela teve a visão correta do tempo. O tempo de Deus é Cristo revelado, e Cristo está aqui. Então, se eu tocar na revelação, Kairos me alcançará. Tudo muda. Não foi Jesus que curou aquela mulher, foi aquela mulher que tirou a cura de Jesus. E assim é que Jesus quer que eu e você percebamos o tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos presos na cápsula do Cronos, nós temos a revelação do Kairos, e basta uma palavra dele que os montes se moverão. Aquele que crê em mim dirá a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. Qual é o problema então? Que a nossa fé não alcança essas transformações. O que faz então que essa conexão não funcione comigo e com você muitas vezes, é porque nós seguimos a nossa vida com os nossos olhos presos nessa terra e não refletimos a glória de Deus. Que não se resume à solução de problemas pontuais, mas que se expande ao entendimento de que no processo do Cronos, Ele está me trabalhando no Kairos. E a minha leve e momentânea tribulação estão produzindo para mim um peso de glória que me há de ser revelado em Cristo Jesus. Salomão disse aqui em Eclesiastes capítulo 3, tem a carta magna do tempo. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar, de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar.
tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Percebem que em todos os tempos nós queremos só um tempo? Tempo de nascer e tempo de morrer. Quem gosta de ver uma criança nascer? Erga sua mão. Quem gosta de ver um ser humano morrer? Tempo de guerra e tempo de paz. Quem quer a paz? Quem quer a guerra? Tempo de costurar e tempo de rasgar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aqui em Eclesiastes 3, nós temos o ponto de equilíbrio, que nos mostra que o kairós de Deus vai muito além do cronos do homem. Que o kairós de Deus é um mergulho profundo, é uma imersão profunda na revelação de Deus, que é capaz até mesmo de entender o benefício na morte. Não tente entender isso somente como um ser humano. Não tente entender isso somente com um coração de homem. Nós só vamos entender isso com um coração que pulsa Cristo dentro de nós. Com um coração que está enxergando o sobrenatural, o impossível, a maravilha do céu em todo o tempo. É só subindo para o nível superior, o nível do céu, como Paulo falou. Tira os seus olhos das coisas dessa terra, da sua leve e momentânea tribulação, porque a sua momentânea tribulação, as coisas visíveis são temporais, mas as coisas eternas são atemporais. E entendendo a atemporalidade de Deus, nós podemos entender que ainda que nos despeçamos aqui na terra, por um momento que se chama morte dos homens, nós viveremos para sempre com Cristo na glória. Ei, eu e você daqui a pouco estaremos eternamente juntos no céu, num culto que nunca vai acabar. Quando nós entendemos a glória do Senhor, nós podemos entender que maior é a revelação do poder dele em nós, do que as próprias limitações dos nossos corpos. Quando nós entendemos a glória do Senhor, nós entendemos que valor vai muito além do que dinheiro. Valor é o que está dentro de nós. Então, se eu tenho um carro para vir para a igreja, eu venho feliz. Se eu não tenho, eu venho feliz de ônibus, de bicicleta, não importa. Importa que eu esteja na presença do Senhor. Se eu tenho a minha casa própria, compro e paga, glória a Deus por isso. Mas se não, o importante é que eu more com dignidade e Ele está me provendo. Se eu uso a roupa de grife, isso é bom. Mas o que importa é que eu tenha a minha roupa e um corpo que transporte a glória do Senhor. Nós vamos entendendo que nós podemos desprender o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente das coisas limitadoras dessa vida. E aí nós começamos a ter a perspectiva correta do tempo. E aí nós podemos entender a plenitude do propósito de Deus para nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos ler novamente? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pode deixar o versículo na tela. Refletir como um espelho. Acredito que vocês sabem que o sinal de reflexo do espelho é um sinal universal de socorro. E na história da humanidade, milhares e milhares e milhares de pessoas já foram salvas de ilhas,
naufrágios, pessoas que ficaram perdidas em ilhas, montanhas, pessoas que ficaram em altas montanhas, geleiras, desertos, selvas, quando conseguem um espelho e apontam aquele espelho para o sol e fazem o sinal de 3 reflexos, é o sinal universal de SOS, socorro. Se numa ilha, uma embarcação que está passando a milhas de distância, vê aquele reflexo, entende o pedido de socorro e vai salvar o náufrago. Se é numa geleira, um avião passando, vê e vai salvar. Se é numa mata, se é num deserto. Reflexo, sinal universal de pedido de socorro. Com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. A palavra refletir aqui no original hebraico é kaptotrisso. E ela significa 2 coisas. Ela significa olhar e refletir. E esse refletir é informar o que viu. Olhar e informar o que viu. Kaptotrisso, isso é refletir. Por que o espelho reflete? Porque ele vê a luz e ele comunica a luz. O espelho tem que ter contato com a luz do sol, para que ele possa refletir a luz que ele recebeu para quem olha para ele. Por quê? Porque o ser humano, com o seu globo ocular natural, ele não consegue olhar para o sol. Mas ele consegue perceber o reflexo que o espelho emite. Quando nós discernimos o tempo com a visão de Deus e a nossa visão, entendendo que a nossa é uma prisão, é uma cadeia, é uma cápsula, que a nossa é limitadora, é um cronos, é 1 mais 1, mas o kairos é uma revelação superior, a que a minha mente não entende, mas que a minha fé alcança. Quando eu entendo tudo isso, eu acho o ponto de equilíbrio do tempo. Eu olho para Deus, eu percebo o que está em Deus, e eu reflito a verdade de Deus para a humanidade. Com a cara descoberta, olhando para Deus, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Olhar para Deus nos leva além das nossas limitações humanas e nos faz perceber uma glória infinita que nos faz felizes, independente da situação que passamos, que nos faz felizes, ainda que o cronos comunique dor, a glória dele em mim me faz feliz, porque Cristo é a esperança da minha salvação. Não importa o meu tempo, não importa o meu recurso, não importa a minha situação, não importa o meu fim, importa que eu espere no Senhor, que eu confie no Senhor, que eu coloque os meus olhos no Senhor. Então eu te convido nessa noite, tire os seus olhos das coisas dessa terra. As coisas dessa terra te prendem, te entristecem, te oprimem. Coloque os seus olhos no Senhor, que você vai ver Cristo revelado. E não há impossíveis para Ele, e o seu coração está nele. E um manancial de águas vivas vai fluindo de você. O segredo é onde estão seus olhos. Kaptotrisso. Observa, enxerga e comunica o que viu. Mateus 6, 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão essas trevas? O versículo anterior diz: se os seus olhos forem bons, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são os olhos. Candeia, lâmpada.
E a lâmpada por si só pode emitir luz, gente. Ela precisa de uma fonte de energia. E qual a fonte de energia dos seus olhos? As coisas que estão na terra ou as coisas que estão no céu? Nos céus. Se os seus olhos estiverem voltados para Deus, você vai dizer como Davi: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Em um dia na sua vida, Deus pode te realizar plenamente por 50, 60, 70, 100 anos de infelicidade. Um dia na presença dele te realiza por tudo isso, porque você enxergou o tempo conforme ele quer que seja enxergado. Então, se você tem essa luz vai te completar e vai ser comunicada para a humanidade. Agora, se os seus olhos forem maus, qual é a maldade dos olhos? É não estar direcionado para o lugar certo. Se o céu tem luz, a terra tem trevas, a terra tem medos, a terra tem opressões, a terra tem ataques, a terra tem frustrações, adversidades. E se você ficar olhando para essas coisas, a sua luz vai se apagar. E se a luz que é em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Por que elas serão grandes? Porque elas te engolirão. Basta que você leve seus olhos e veja a luz, e você vai abrir as asas e voar para a perspectiva do Deus que tudo pode. Na verdade, essa sempre foi a sua chamada. Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ser o reflexo da luz de Deus sempre foi o nosso propósito nessa vida. Então entenda, como você lida com o seu tempo? Qual perspectiva dos seus dias é que vão dizer se tem luz ou se tem trevas em você? Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo pelo que você está passando. Não tenha medo pela falta de condições ou de capacidade de resolver. Em 1 minuto, Ele muda toda a sua vida. Observe a luz. Você vai voar. O tempo, Kairos, conforme a revelação de Deus. Assim nós devemos interpretar a vida. Eu termino contando a história da águia, acho que conhecida por alguns de vocês. Mas um fazendeiro abriu as portas da sua fazenda para um biólogo fazer um trabalho. E ele foi fazendo uma pesquisa nas suas galinhas caipiras. E ele chegou no seu grande galinheiro. E ali no meio ele viu uma águia. Ele chamou aquele fazendeiro e falou: isso aqui não é galinha, isso é águia. Aí o fazendeiro falou assim: mas ela cresceu aí com as galinhas e agora virou galinha. O biólogo falou com ele: não, ela não pode viver aqui, ela tem que voar, ela não nasceu para ciscar. Ela não nasceu para olhar para baixo, ela nasceu para olhar para cima. O fazendeiro disse para ele: olha, moço, eu peguei ela, caiu no ninho. Eu peguei, coloquei aí, deixei aí, e aí cresceu, está ciscando. O biólogo ficou inconformado, falou: você deixa eu tentar fazer ela voar? O fazendeiro disse: eu deixo, mas eu acredito que você não vai conseguir, que já tem para mais de ano que ela está dentro desse galinheiro. Aí o biólogo pegou a águia, amarrou no pulso, levou, fez assim, e a águia não se movimentava. Não se movimentava, não se movimentava, não se movimentava. O biólogo foi para casa, passou a noite, foi para o hotel, passou a noite, pensou, leu e descobriu que o que faz a águia voar é quando as pupilas delas capturam os raios ultravioletas do sol, e aí ela voa. Ele, eureka, luz, esse é o segredo. Foi lá, pegou a águia, final da tarde, momento que o sol está se pondo, levou ela para o alto de uma colina, colocou ela no seu braço, desamarrou e ergueu ela.
E ela ficou abaixada. E ela ficou abaixada. Mas num dado momento, o calor começou a incomodá-la. E ela começou a erguer o seu pescoço. E quando ela percebeu a luz do sol, ela abriu as suas asas. Ela deu aquele grito característico das águias, extremamente agudo, o que nunca tinha feito. E o fazendeiro falou: uai, senhor, não é que esse trem voa mesmo? E ela... foi embora. E nunca mais voltou para ciscar. Foi viver nos cumes dos penhascos, como vivem as águias. Você é uma águia, espiritualmente falando. Você não foi chamado para viver olhando para baixo, para a conta, para a enfermidade, para a crise, para o problema, ciscando. Você foi chamado para olhar para a luz, abrir as suas asas e voar para o sobrenatural, todo dia e em todos os momentos.